Fala você, tudo bem? Eu sou a Cris, a psicóloga. Eu sou Badu, o teólogo. E você está no podcast Badu e Cris, que lança um olhar psicoteológico sobre o cotidiano. Vem com a gente. Olá pessoal, estamos de volta aqui em mais um episódio do nosso podcast Badu e Cris. E nós vamos trazer uma coisa interessante, né, Badu? Uma trilogia de um mesmo tema, trilogia do perdão. E quando a gente conversou, a gente pensou, né, nesse triângulo, né, que existe em cada situação de perdão, de possível pedido de perdão, que é a pessoa que pede perdão, a pessoa que deve conceder ou não o perdão e o motivo pelo qual alguém possa vir a pedir perdão. Então, nós dividimos em 3 e o primeiro desses episódios se chama Nem Deus Perdoa Tudo. Que palavra e que frase complicada. Eu vou passar para o teólogo, vou me fugir dessa enrascada. E aí, Badu, nem Deus perdoa tudo? Pois é, eu tenho, digamos assim, uma notícia que pode se constituir numa verdade inconveniente para o cristianismo, para os cristãos, para a gente que está acostumado, que é influenciado por essa cosmovisão judaico-cristã, que nos ensina que Deus perdoa tudo, absolutamente tudo. Isso coloca o perdão numa perspectiva de um ideal esmagador, Cris, sabe? Aquela coisa que é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e que por ser tão grande é tão divina e que termina sendo transferida para a gente como um peso, né? Se Deus perdoa tudo, então eu também sou convidado a perdoar tudo. E se a gente pensasse que Deus, ou que nem Deus perdoa tudo? Tem duas, digamos assim, duas camadas disso aí para a gente explorar. A primeira é a seguinte: se alguém acredita que exista um inferno eterno, se é possível afirmar a existência de alguma coisa como uma pena eterna, a gente precisa lembrar que isso nada mais é do que o anúncio do fracasso do perdão divino. O inferno, existindo, é o fato concreto de que Deus não perdoou aqueles que, aspas, merecem ou estão indo para o inferno. Se existe inferno, significa que Deus não consegue perdoar tudo, ou que Deus não perdoa tudo. E aí, se isso não fosse incômodo o suficiente, tem uma fala para aqueles que têm algum contato mínimo aí com a Bíblia, tem uma fala muito esquisita de Jesus que a gente precisa enfrentar aqui. Curiosamente, essa fala está registrada numa das suas biografias, um dos seus biógrafos chama-se Mateus, e lá naquilo que se chama capítulo 12, né? Versos 31 e 2, diz assim: por esse motivo, eu digo a vocês, isto é Jesus falando, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus, olha que coisa louca, Cris, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Agora aqui vem a coisa mais grave. Nem nesta era e nem naquela que há de vir. Além desta ser uma frase, ou melhor dizendo, um conteúdo muito esquisito para aquele que é tido como a essência do amor e do perdão, além dessa esquisitice, a gente analisar quase que friamente o que está sendo dito aqui, o que está colocado na boca e no lábio de Jesus,
a gente está vendo que existe alguma fala, alguma blasfêmia, que eu nem saberia dizer o que é. O que é a blasfêmia? O que é isso? Contra o Espírito Santo. Que contra o Espírito Santo? Que palavra é essa, Cris? Que pecado é esse? Suponha que eu xingasse o Espírito Santo. Suponha que eu amaldiçoasse, usasse o nome do Espírito Santo na perspectiva mais leviana possível. Isso significa que, segundo o que está posto aqui, que eu tenho permissão, ou melhor, eu posso fazer isso com Jesus, mas com o Espírito Santo não. Porque eu estarei assim condenado nesta era e na era vindoura. É uma verdade inconveniente para a gente pensar que nem Deus perdoa tudo. Cris, uma vez alguém me disse assim, perdoar é ficar no prejuízo. Agora, imagina a palavra prejuízo dentro da analogia de um negócio, né? Ou seja, perdoar é eu tomar prejuízo um dia, segundo dia, terceiro dia. Se eu continuamente ficar no prejuízo, não é só a empresa que quebra, eu quebro. Eu sempre tive uma enorme dificuldade com esse ideal esmagador de que tudo deve ser perdoado e usa-se a figura divina para justificar que tudo é perdoado. Pois eu aqui, num certo sentido e no melhor significado que essa expressão tem, eu aqui disputo esta ideia. Eu disputo a ideia e a concepção de que Deus é um ser que a tudo perdoa. E ainda que fosse assim, a estrutura divina aguenta perdoar tudo, a estrutura humana não aguenta. Deus, por natureza, ou pelo menos é assim que a gente o imagina, é alguém cuja estrutura é muito mais preparada para aguentar as pancadas, as feridas, as indiferenças que suas criaturas, filhos e filhas, possam lhe fazer. Agora, é justo exigir da minha arquitetura humana, da minha estrutura humana, um processo de perdoar todas as coisas? Não é justo. E quando a gente ousa admitir que nem Deus perdoa tudo, isso abre a possibilidade da gente também olhar para a gente e dizer que a gente não tem a obrigação espiritual, ética, de perdoar tudo aquilo que nos é feito. Até porque essa ideia de perdoar tudo traz outras consequências psicológicas terríveis. E ouvindo você falando como uma pessoa que é teóloga, que convive em meio religioso, né? Isso me traz um certo alívio no coração, porque como terapeuta há 38 anos já ouvi algumas pessoas que sofreram especialmente violência sexual, ofensa sexual na infância ou na adolescência, e que relatam agora na vida adulta uma certa obrigatoriedade que o dirigente de uma determinada igreja, denominação, religião, ora um padre, ora um pastor, ora um bispo, né, que exigiu que essa pessoa perdoasse o seu ofensor. Muitas vezes o pai, algumas vezes o avô, outras vezes um padrasto. Né? E essa pessoa entrando em crise por não ser capaz de perdoar. Isso nós chamamos na psicologia de revitimização. Quer dizer, essa pessoa passou uma vitimização, sofreu um crime de agressão sexual por parte de alguém que supostamente não deveria fazer, porque está numa relação de confiança, né, de mutualidade dentro de casa, e essa confiança é traída, é quebrada. E então, além dessa agressão física, moral, psicológica, ela ainda sofre uma pressão por parte de líderes religiosos, escusos, tenho a coragem de dizer, né, que a obrigam, ou obrigam, às vezes com meninos também, a perdoar essa figura ofensora. É importante a gente dizer aqui que dentro da psicologia do perdão, a gente entende que o perdão não passa pela razão.
Não passa. Não passa pela obrigação. Não passa também pelo psicologismo. O perdão passa apenas pela volição. O que é isso? É a vontade. E eu preciso ficar muito à vontade para ter vontade de perdoar. Desculpa a redundância, mas assim, precisa ter leveza nesse ato de perdoar. Todo perdão que é imputado, que é exigido, que é obrigado, causa um mal-estar muito grande, porque a pessoa, no momento em que ela sofre algo tão sério, que deveria exigir milhões de pedidos de desculpas, de perdão, de reparação, se é que é possível, não é? Ela ainda se vê nessa incapacidade de perdoar. E isso deixa a pessoa que já está fragilizada, que já está com a sua autoestima em baixa, não é? Que está descrente das figuras que deveriam cuidar, tanto a que agrediu como aquela que foi incapaz de proteger para impedir a agressão, ela ainda sofre essa pressão, né? Então é muito importante, diante de situações como essa, que nem os líderes religiosos e nem a família, né, imponha essa necessidade de perdão por quem sofreu situações tão complicadas. É muito importante, dentro dessa ideia da psicologia do perdão, que ele é volitivo, ele passa apenas pela vontade. Eu quero perdoar, eu quero esquecer, eu quero passar por cima disso, porque isso me faz mal. Isso me agride lembrar desse fato. Mas isso depende do que a gente chamaria de um timing psicológico. Cada um tem o seu tempo. Tem gente que perdoa rápido, tem gente que demora um pouco mais. Nós vamos até falar no segundo bloco sobre isso. Mas, assim, de cara já peço a vocês, galera, não peçam ninguém para perdoar nada. A gente tem que respeitar o tempo do outro, né? Não apresse o rio. Ele corre sozinho. Tem rios que têm corredeiras muito rápidas e velozes, tem rios que são extremamente vagarosos e lentos. A gente tem que acompanhar quem está nesse possível rio que pode desaguar num perdão. Ou não, pode encontrar uma barreira e daí não vai. E a gente tem que respeitar, como ética, essas duas possibilidades. Perdoar ou não perdoar. Porque, segundo Badu nos ensinou, nem Deus perdoa tudo. Pois é, Cris, muito legal o que você está dizendo. E você vê, enquanto você falava, me cruzou um negócio aqui. É um pensamento que me esfriou a espinha, né, por assim dizer. Você dava como exemplo desse processo de revitimização, poderiam ser usados vários exemplos, né? Você traz o exemplo de uma pessoa que, por exemplo, sofre uma ofensa sexual, uma violência sexual, né? E aí você imagina que, em nome do perdão divino, a gente exigisse dessa pessoa que perdoasse. E aí agora tem uma coisa no discurso religioso que pesa mais ainda, porque Deus perdoou o teu agressor. O que me deixaria puto com Deus, né? Considerando que na condição de vítima, na condição de que fui eu que sofri o mal, ainda que inconscientemente, eu espero que Deus tome o meu partido nessa situação. Eu espero que Deus seja parcial para ser parceiro da vítima, né? Mas aí o discurso vem, Deus perdoou o teu agressor. O que eu estou ensinando para a gente aqui, estou compartilhando para a gente aqui, é que você tenha a coragem de dizer para alguém que você não é Deus. E se Deus quis fazer isso, porque é volitivo, né? Se você quis fazer isso, você não se sente preparado, preparada, de maneira alguma, para fazer, para assumir e fazer esse perdão. E, gente, assim, sabe, Cris, sabe de onde veio o meu primeiro desconforto com essa ideia de que Deus perdoa tudo, com essa ideia religiosa, com esse ideal que esmaga as pessoas, de que a gente deve perdoar tudo? A primeira vez foi a seguinte: eu me lembro, eu fui ordenado pastor muito novinho, eu tinha 21 anos de idade. E como qualquer profissão, uma coisa é o que você aprende na faculdade, né, e que ajuda demais, né? Eu estudei teologia há 4 anos e tal. E outra coisa, eu não diria uma outra coisa, mas aquele conteúdo que você viu, ele é ressignificado, ele é desafiado pela prática. Cotidianamente. Né? Cotidianamente.
E aí, Cris, eu me lembro que um dos primeiros encontros de aconselhamento com uma pessoa, lembra que, diferentemente de você, que ela procura você para entender os seus mecanismos psíquicos, a mim, ela me procura como homem de Deus, para dar uma palavra de Deus. Me lembro que uma senhora me procurou há muitos anos atrás e ela me colocou sobre a mesa a seguinte questão: eu sou abusada sexualmente pelo meu marido. Abusada não, ofendida sexualmente, melhor dizendo, né, pelo meu marido. Que é uma coisa que a gente, quem sabe um dia toque aqui, que é essa coisa, né, dessa violência sexual sob o manto do casamento, né, Cris? De estupro marital. Então, ela vem e me conta o estupro marital. E ela diz: pastor, e a coisa mais difícil para mim é ter que perdoar, porque Jesus me pediu que perdoasse. E claro que eu não tinha nem a cabeça, nem a coragem e nem a maturidade que eu tenho agora, porque eu a libertaria, ou pelo menos eu colocaria uma minhoquinha na cabeça dela e no coração para dizer: querida, você não precisa fazer isso. E talvez a grande preocupação dela e de algumas pessoas que nos ouçam aqui, e o que eu faço com o texto? Aqui vai uma outra coisa ousada, mas não para esse momento, de que nenhum texto pode ser sagrado se ele viola a experiência da vida. Entre a experiência sagrada da vida, a incapacidade da vida, a capacidade e a potência da vida, e um texto, eu vou dizer, eu vou ficar com a vida. Não tem ninguém que tenha estrutura para perdoar algumas coisas que lhe acontecem e lhe são feitas. E que bom que a gente pode pensar que nem Deus perdoa tudo. Fica com a gente. A gente vai para o segundo bloco, e no segundo bloco a gente vai falar sobre perdoômetro. Nós estamos muito ousados, criamos um neologismo. E nesse perdoômetro existem graus, como num termômetro que tem graus. Quais serão os graus desse perdoômetro? A gente sabe que todo mundo tem, mas a questão é como é que ele funciona para cada um de nós. Vamos lá? Show, Cris. Eu tenho um perdoômetro. Você tem um perdoômetro? Claro. Eu acho que a primeira coisa que me vem à mente, Badu, quando eu penso nesse perdoômetro, né? Que é... Mas peraí, quando a gente fala perdoômetro, o que a gente quer dizer com perdoômetro? Porque termômetro mede a temperatura, perdoômetro mede o quê? Nossa capacidade de perdoar, mas muito baseado, talvez, em alguns critérios, né? A gente até elencou aqui 4 critérios. Ou 4 graus. 4 graus. Né? Nosso primeiro grau que a gente queria chamar a atenção para essa capacidade ou não de perdoar, e eu quero de novo enfatizar aqui, que nós estamos pensando e ofertando sempre para nós e para todo mundo com quem a gente convive, das quais a gente possa um dia pedir perdão ou até receber o pedido de perdão, que como ele é volitivo, ele pode acontecer ou não. Né? Nem tudo é perdoado, mas também perdoar é uma coisa que pode trazer alívio, não só para quem pediu perdão, mas também para quem vai dar perdão. Mas disso nós vamos falar nos outros 2 episódios. Né? Mas a primeira coisa que me chama muita atenção, até como terapeuta, né, seria o grau de proximidade de quem é que cometeu o delito, a ofensa, a situação que está exigindo perdão. E eu fico pensando, Badu, eu sempre gosto muito de usar a expressão pessoa significativa, porque necessariamente essa pessoa tem ou não um grau de parentesco, tem ou não uma relação frequente, mas uma pessoa que tem um significado para você. E por que eu estou trazendo isso, assim, o primeiro item? Porque, para mim, me choca muito certas situações que vêm de pessoas inesperadas. Porque quando essas pessoas com as quais eu tenho uma aliança, um convívio, um grau de empatia, de cumplicidade, e essas pessoas quebram essa relação de confiança,
quebram esse grau de cumplicidade me causam um impacto. E impacto é tudo aquilo que não causa pacto, que não causa adesão. Então, certas coisas que podem ser feitas de uma maneira exatamente igual, mas para uma pessoa que não é significativa, não vai me causar esse grau de estranheza, né, por conta da proximidade. Então, para mim, quanto mais significativa a pessoa que cometeu um ato justificável de pedido de perdão, pior é para mim. Né? É uma pessoa que não é significativa, de novo, não estou usando a palavra importante. Significativa é aquela pessoa que tem um sentido para você. Maior é o rombo, maior é o buraco que fica, né, no coração, na mente, no afeto, onde que você queira dizer. Lembrando que afeto é aquilo, tudo que nos afeta, né? Por isso não causa o tal do pacto. Né? Para mim, esse grau de proximidade, ele aumenta no meu perdoômetro. Né? Quanto mais íntima, quanto mais significativa for essa pessoa. Então, quanto mais a ferida é feita por alguém significativo, menos... Não, aí, o grau alcança menos graus no perdoômetro. Fica mais na base. Então, beleza. Quanto mais próxima for a pessoa... É interessante essa analogia que a gente está fazendo, né? O grau de proximidade é alto, abaixa a temperatura do perdão. Fica frio, sabe aquela brincadeira que você esconde? Tá frio, tá quente? Eu fico muito frio. Aliás, eu tenho uma imagem que eu sempre me imagino com alguns fios no corpo. Dependendo de certas coisas, eu meio que desconecto alguns fios, até para me proteger. Então, para mim, isso é uma coisa muito importante, que é o autor do fato, ou a autora do fato. Né? Quem foi que fez? E isso, porque isso cala mais na alma. Né? E aí a gente vai para o segundo grau, né? Para o segundo critério, como se queira. Né? Ou seja, eu sou mais capaz de perdoar se a pessoa não for tão significativa, mas também tem a ver com o grau de gravidade. Né? A gente está falando da ação em si. E aí, Cris, de novo, eu bato numa outra vaca sagrada do mundo religioso, que é achar que não existe pecadinho ou pecadão, achar que não existe ação pequena e ação grande, porque, afinal, a fonte é a mesma. A ideia é, somos todos humanos e a nossa natureza humana é produtora de males e de pecados e de coisas ruins, portanto, eu e Hitler temos a mesma fonte, temos a mesma natureza. Sim, eu e Hitler temos a mesma natureza. A diferença pequena entre nós é que ele liderou um movimento que matou 6 milhões de pessoas e eu não. Essa nossa incapacidade de separar a fonte, a origem da ação, né, é que muitas vezes nos confunde. Existe sim pecadinho e pecadão, existe sim feridinha e feridona, existe sim arranhão e um braço que você quebra, existe sim grau de gravidade na ação que nos é feita. É óbvio que num dia a dia, por exemplo, conjugal, eu vou lá, falo uma coisa indevida, e eu toco, inclusive, na superfície. E aqui não, peraí, que me atravessa uma coisa aqui, Cris, que esse negócio de gravidade é de tal ordem, porque às vezes, só para ficar na relação conjugal aí, viu, galera? Às vezes, quando a gente vai medir esse negócio, uma coisa que eu achava ser mais grave, mas peraí, aquilo que eu fiz é mais grave do que aquilo que eu falei ontem. Por que você está mais machucada com aquilo que eu falei ontem do que com aquilo que eu fiz anteriormente? É porque esse grau de gravidade, inclusive, está repleto de significados. Porque uma determinada coisa pequena, para mim, pode ter um significado tão profundo, pode significar uma ferida tão profunda, que efetivamente faz com que as ações elas não possam ser colocadas numa equiparação, como se fossem todas iguais. Nasce daí
aquele conceito que é muito legal, que vem do mundo do direito, essa dosimetria da pena, né? Se as penas são diferentes, é porque as ações são diferentes, é porque existem atenuantes e existem agravantes na ação que me é feita. Portanto, nesse perdoômetro, né, essa coisa de que eu sou mais capaz de perdoar, apesar de quem foi o autor, de quão próximo, quão significativo ele é, mas também do que ele fez, de quão funda foi a ferida. Se foi só um arranhãozinho, a gente tem fôlego, né? Se foi uma ferida mais profunda, o bicho começa a pegar. E aí é importante, pegando o gancho que você está dizendo, que quem vai dar o grau de gravidade é quem sofre a ação. Porque às vezes eu ouço muito em uns casais onde um dos cônjuges fala assim, poxa vida, mas eu não fiz nada demais. Ela já fez coisa pior, ou a mãe dela já fez coisa pior, ou o pai, aliás, comparação é uma coisa horrível, né? Mas assim, às vezes uma frase que você acha que não, o bicho não pegou, o bicho pegou bem profundo. Por quê? Na psicologia, nós nos dizemos que existem traumas de ter pequeno e traumas de ter grande. Por quê? Porque dependendo de como eu elaborei, se eu tenho mais recursos, aquele fato pode chegar para mim como um trauma de ter pequeno. Mas se eu não tenho recursos para lidar, ou por uma coisa muito inesperada, ou pelo grau de crueldade da ação, isso pode gerar danos psíquicos, traumas muito maiores, né? Eu posso ter uma reverberação interna nos meus sentimentos, no meu humor, que pode até me paralisar. Então, quem tem que dizer se isso é grave ou não é quem sofre. Aí eu ouço, às vezes, de alguns homens dizendo, isso é firula, isso está fazendo fifi, está fazendo mimi. Né? Ou a expressão terrível do chamado mimimi. Isso, né? é mimimi. Isso é mimimi. Você ouve, às vezes, também a expressão muito pejorativa, até em pessoas que já tentaram contra a própria vida, em hospitais, que às vezes é uma equipe médica que, de uma forma desleixada, fala, teve um piti. Né? Ter piti, ter mimimi, ter fifi, isso é muito usado, inclusive, contra as mulheres, né? É uma desqualificação e é uma coisa muito feia. Por quê? Porque se você não consegue adensar no grau de sofrimento dessa pessoa, e para isso, diga-se, você tem que ter compaixão, que é a noção da dor do outro, e você tem que ter empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se você não tem a empatia, você não consegue aquilatar quão maior ou quanto menor é o sofrimento de alguém. Então, essa presunção de quem cometeu a ação dizer, mas não foi tão grave assim, mas isso não é tão sério, não foi para você, cara pálida. Né? Ouça quem viveu, porque, de novo, é aquela questão do lugar de fala. Quem é que tem um lugar de fala da dor? Quem sofreu a dor. Quem tem um lugar de fala num trauma? Quem foi traumatizado? E aí, detalhe técnico, muitas vezes a gente que sofre trauma nem consegue falar. Tal o grau de dissociação para conseguir sobreviver, porque a vida já está um pouco mais distante. Pois é, Cris, quase que sendo um spoiler, não sei, vamos ver, mas tem uma coisa aí, né? Acho que a gravidade da ferida que me é feita aumenta de gravidade pela incapacidade de quem me feriu perceber a gravidade dela, sem né? dúvida. Ou seja, não basta a gravidade da ferida, também acresce-se a gravidade do outro menosprezar aquilo. E com isso você fere novamente, é uma outra revitimização, que é você não levar em conta quanto alguém pode estar sofrendo. Nós não temos, né, usando os novos neologismos, eu uso muito a palavra dorômetro e amorômetro, né? Nós não temos um dorômetro para dizer o quão isso foi grave ou não. Então, esse respeito, primeiro, no timing de cada um de conseguir perdoar ou não, e esse adensar do fato, o quão profundo foi ou não. A gente não tem, é muita arrogância, que é o maior dos pecados capitais, a soberba, a arrogância, você achar que você sabe o quanto você feriu o outro. Não, você pode imaginar, mas você não vai jamais poder aquilatar. Beleza, tá? Proximidade, gravidade... Mas tem mais um, o prometido, o terceiro desse episódio. Com ele terminamos, que é o grau de recorrência.
Caramba, Badu, você tem uma coisa que me incomoda, é essa galerinha pedir perdão, pedir desculpa só da goelinha para fora, né? Só do pescocinho para fora. Não sai das entranhas, não sai das vísceras, não sai do fundo da alma. É aquele pedido de desculpa do famoso boca para fora, né? A pessoa não se deu conta do que aconteceu, do que fez, ela não entrou na ambiência do mal-estar causado. E aí pede desculpa, perdão, foi sem querer. E fica por isso mesmo. E aí o que vai acontecer? Se a pessoa não se dá conta, e a gente já está fazendo spoiler um pouquinho do nosso próximo episódio, mas ela pode ter a tendência à repetição. E aí você perdoou uma vez. A pessoa vai, faz de novo. Você perdoa de novo. A pessoa faz de novo. Eu diria que nós estamos com erro dos dois lados da relação, não é? Porque quem faz e é perdoado e faz de novo, ainda não caiu a ficha. Mas quem perdoa N vezes, não tem um negócio de perdoar 70 vezes 7 lá no texto bíblico? Meu Deus, eu acho que é muito desumano para a gente. Não dá conta, não. Algo precisa ser refeito. Pois é, porque aí de novo aquilo que a gente vinha falando do texto e a vida, né? Pensa, eu gosto muito de usar uma analogia que imagina 2 peixes num aquário, ou se você quiser colocar 4, enfim, o número é indiferente, mas 2 peixes num aquário. Ali, esses 2 peixes batem cabeça, brigam entre si, um deles come lá a comidinha do aquário. Todos são erros que os dois estão cometendo, mas o aquário não foi destruído. Acontece que um dia um dos peixes bate na parede do aquário, faz alguma coisa tão grave que racha o aquário. A água vai embora, o aquário é destruído. Volta um pouquinho para a questão da gravidade das ações, mas assim, como suportar feridas que simplesmente fazem com que a nossa água, a nossa energia vital vá embora. A água que existe em nós se esvai. Ou seja, tem um grau de recorrência que é insuportável, Cris. Isso, se a gente quisesse só trazer como um exemplo, por exemplo, violência doméstica, né? Como que eu posso perdoar 2, 3, 4, 5 atos de agressão física que está colocando minha integridade física em risco, porque é emocional igualmente. Então, essa recorrência, essa recorrência pequena, aquela recorrência, os nossos, digamos assim, os nossos pequenos erros que vão se repetindo, que vão ali presentes, mas que numa relação de longo prazo corroem. A repetição corrói, a repetição ela desbota a relação. Essa recorrência quando somada, ela é cansativa, né, Cris? Eu diria que talvez uma das coisas um dos gatilhos mais poderosos para um divórcio, muitas vezes não são coisas muito grandes, não. São essas pequenas recorrências. E o que é pior, né? Eu acho, Cris, que um pedido de perdão da boca para fora pode ser tão leviano e fere, sim, e é uma outra ferida, né? Porque fica claro que a pessoa não está levando em consideração o que fez e quem foi atingido por isso, né? Quando você falava sobre essas recorrências, me veio a imagem nas cavernas que a gente tem as estalagmites e as estalactites, não me pergunta qual que é para baixo, para cima, que eu não consigo decorar. Mas, enfim, são formações pontiagudas, de cima para baixo ou de baixo para cima, que elas vão se juntando e começam a ficar tão volumosas que muitas vezes impedem a passagem de um lado para o outro numa caverna. E eu acho que é esse depósito contínuo, né, de desamor, de descuido, de desnutrição numa relação, vão criando barreiras e mais, vão minando a autoestima também de quem sofre isso. Você falou há pouco da violência doméstica, a gente tem um conceito que é o ciclo de violência doméstica,
onde a gente percebe que há, né, um início de um episódio de agressão, que mereceria já um pedido de perdão pelo grau de proximidade, que é parceiro, pelo grau de gravidade, porque muitas vezes é alguma coisa bem contundente, mas, à medida em que essa agressão ela toma um vulto maior, tem uma explosão maior. Deveria cessar, porque aí nesse momento a mulher às vezes busca ajuda, reclama, então o homem promete mundos em fundos, é o que a gente chama de fase de lua de mel, né? E aí deveria continuar na lua de mel. Não, ledo engano, ele recomeça de uma forma recorrente esse ciclo. E o que é pior na recorrência, Badu, é que muitas vezes, se a pessoa faz e você não fala nada, ela meio que vai ganhando terreno, ela vai adentrando na falta de cuidado com o outro e só vai piorando os seus atos. Em vez de você pedir perdão e desculpa por uma coisa pequena, você teria que pedir perdão e desculpa por N atos, né? Chega no nível tal que, de novo, por que terminou um casamento? Houve uma coisa muito grandiosa? Não. Foi havendo coisas que levaram a esse rompimento. E mais, na violência doméstica, se a gente pensar em grau de recorrência, é muito perigoso, porque as espirais da violência doméstica sempre terminam em morte. Porque ou você vai ter um homicídio pelo grau de agressão física que foi cometido pelo parceiro contra a parceira, ou você vai ter um suicídio. Porque essa recorrência da agressividade lentamente vai minando a autoestima da mulher e ela se mata, né? Então, é importante cessar. Então, esse grau, esse comprometimento, então, dentro do nosso perdoômetro, quanto mais recorrente, menos perdoável. Tipo assim, você não se emenda, não toma literalmente vergonha na cara e para, né? Tá me agredindo, né? É importante a gente levar em consideração o que o outro ou a outra sente. Pois é, e quase que atravessando aqui, e já indo aqui para o final, assim, acho que a gente tinha que fazer um episódio, Cris, tentando desenhar de maneira muito clara o que é uma relação abusiva, né? Porque na relação abusiva tem essa recorrência travestida de carinho, né? A figura do abusador é aquele que está pedindo perdão, com carinho, mas a questão é que a ação está cristalizada, vai se repetindo e... acho que o que a gente quis passar aqui a gente começa o episódio dizendo nem Deus perdoa tudo, e a gente está te dando aqui o seguinte: olha, a gente tem um perdoômetro, leva em consideração o autor, leva em consideração o autor a gravidade ou a autora, ou os autores ou as autoras, ou os autores, né? Isso, melhor dito, a gravidade desse negócio e o seu grau de recorrência. Tem um quarto, mas esse quarto é o gancho para o nosso próximo episódio. O quarto é o seguinte: a gente tem mais facilidade de perdoar ou mais dificuldade a depender do comportamento de quem feriu a gente. É por isso que o nosso próximo episódio, o segundo episódio da nossa trilogia do perdão, tem um título bem instigante: Torna-te perdoável. Talvez alcances perdão. Mas isso é papo para o nosso próximo episódio. Fica com a gente, que bom estar na sua companhia. Beijo, gente. Até o próximo.